Te falarem, pessoal, hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo para vocês. Os últimos vídeos foram sempre falando aí a respeito da obesidade e de alguns preconceitos que há em respeito à obesidade, como as pessoas gostam de meter o bedelho na vida alheia, ficar falando que a pessoa deve fazer isso, deve fazer aquilo, falando que ela não tem saúde, quando na verdade não conhece a vida da pessoa. Mas vamos hoje aqui, tá, gente, falar. Hoje eu vou fazer resenha, faz um tempão que eu não fazia resenha. Eu tava pensando que obra que eu vou fazer resenha dessa vez. Aí eu comecei a pensar, né? Eu queria fazer resenha de uma obra que desse pra falar bastante coisa, né? Aí surgiu uma polêmica recentemente aí sobre a história de Romeu e Julieta, que é uma história extremamente conhecida, que todo mundo pelo menos já ouviu falar. Muita gente fala que não conhece, mas lembra do doce. Tornou-se tão célebre que até o doce tem o nome, né? Romeu e Julieta, goiabada com queijo branco, né? Uma delícia. Mas vamos falar então da obra aqui hoje, tá, gente? Gente, surgiu uma polêmica aí na internet dizendo que Romeu e Julieta não é uma história de amor. Eu concordo 100% com essa afirmação. Romeu e Julieta definitivamente não é uma história de amor. Nossa, Sara, com que propriedade que você diz isso? Gente, é só a gente observar os detalhes da história. É um negócio assim, porco, é um negócio assim que eu considero que ninguém deveria almejar ter uma relação daquela. Na verdade, Romeu e Julieta é uma tragédia. Não é um romance. Aliás, o conceito de romance, se não me engano, na época em que Romeu e Julieta foi escrito, sequer existia. Vocês estão entendendo? Sequer existia o conceito de romance. As pessoas naquela época era outra história. Era outra história. Tanto que Romeu e Julieta é pro teatro, né? Foi escrito em versos, no entanto, era para ser encenado no teatro. E apesar disso, muita gente até hoje vê como um romance uma linda história de amor. Né? Na verdade, romance, gente, literariamente falando, por assim dizer, romance é um tipo de escrita. Romance é um tipo de escrita com vários conflitos para serem resolvidos. E né, tinha novela, tinha romance, tinha o conto, tinha a crônica, tudo isso a gente vê lá. No ensino médio também a gente vê na faculdade de letras. Eu sou formada em letras, tá, gente? Romeu e Julieta não era romance. Romeu e Julieta é uma peça de teatro que foi escrita em versos. Mas vamos falar do enredo, tá, gente? Não vamos nem falar da forma. Gente, Romeu e Julieta é do William Shakespeare. Shakespeare, ele tem obras assim brilhantes, né? O Rei Lear, o Hamlet. Gente, o Hamlet eu acho assim brilhante, né? Tem obras assim dele que são fantásticas. Até o Sonho de uma Noite de Verão, que vai mais pra você dar risada, pra sátira, né? Mas é bem legal também. Eu gostava muito de Sonho de uma Noite de Verão quando eu era adolescente. Mas Romeu e Julieta é uma obra que não me desce. Nossa, Sarah, você tá falando mal do Shakespeare? Você tá falando que ele não escrevia bem as peças dele? Não, Romeu e Julieta foi maravilhosamente escrito. Havia toda uma métrica para os personagens. Havia uma métrica para os personagens nobres. Havia uma métrica para os seres fantásticos. Questão de uma noite de verão, por exemplo, tem fada. Tem fada, tem que eu não me lembro do nome dos seres fantásticos, mas é cheio de seres fantásticos no Sonho de uma Noite de Verão. É a fada, é o... Eu não me lembro agora se é elfo ou se é sátiro, mas é esses negócios, vocês entenderam, né? Vocês entenderam. Eu teria que reler, fazem muitos anos que eu não leio. E eles tinham uma métrica para os nobres, eles tinham uma métrica para os seres fantásticos, eles tinham outra métrica, às vezes falavam em prosa, tinha o coro também, era muito bem feito, entendeu? Era muito, muito bem feito. Mas eu vou falar assim, gente, não vou falar que o Shakespeare escreveu errado ou escreveu ruim, mas é que assim, acredito eu, não tenho certeza, mas acredito eu que quando o Shakespeare escreveu Romeu e Julieta, né, que na verdade é baseada em outros tipos de mitos, outros tipos de história que já existiam, e aí ele
meio que verteu para algo que seria contemporâneo dele e deu outros nomes, ele nem queria fazer com que aquela história fosse considerada como uma linda história de amor. Acredito eu até que por ser uma tragédia, porque morre um monte de gente de maneira trágica, era até uma espécie de peça moralizante. Olha, o que você não deve fazer, que nem o Essa de Queiroz. Bem que o Essa de Queiroz é bem mais pra frente, a escola romântica é outra história. Mas você acha, por exemplo, que ele escreveu as obras que ele escreveu para que as pessoas achassem super legal, por exemplo, viver uma história como a do Primo Basílio, que morre a mulher no fim, e o cafajeste sai rindo e dando risada. Você acha? Não, eu creio que ele... Aliás, creio não, essa inclusive em cartas ele escreveu, falando que justamente ele defendia a família, e por defender a família, ele escreveu que não deveria ser um caminho legal de se tomar. Porque muita gente acusava o Essa de não defender a família. Tanto que o Essa, ele casou tarde. Para a realidade do tempo dele, ele casou tarde, ele casou com cerca de 40 anos, mas ele foi muito feliz no casamento. E depois que ele casou e encontrou a felicidade no casamento, ele começou a escrever textos até não tão pesados. Mas isso é para outra história, a gente já pegou outro autor, outra escola literária para falar aqui. O Shakespeare já é mais para trás e eu não tenho certeza do que ele tinha em mente quando ele escreveu Romeu e Julieta, mas acredito eu que, pelo teor das outras obras dele, como por exemplo Otelo, que era ciumentíssimo, né? Otelo, teve também a Megera Domada, que inclusive inspirou uma novela da Globo, só que essa novela ela se passava no século XX, na década de 20, há cerca de 100 anos atrás pra gente hoje, entendeu? E tinha Catarina e o Petrúquio. Qual era o final moralizante da Megera Domada? O marido ogro, terrível, conseguiu domar uma mulher insubmissa. Então, era a moral da época também, a gente não pode julgar com os olhos de hoje. Nossa, eu vou militar, eu vou fazer textão falando mal da Megera Domada, porque a mulher, no fim da peça, a mulher que era totalmente insubmissa, ela faz um textão. Faz não, ela tem um diálogo enorme, né? Que ela fala a favor da submissão das mulheres. E, ai, tá errado. Mas era a visão da época. Então acredito eu, por exemplo, que a Megera Domada era uma obra moralizante, por assim dizer, assim como várias outras obras do Shakespeare seriam moralizantes. E acredito eu, também não posso dizer com 100% de certeza, que Romeu e Julieta era uma obra moralizante, também falando, ó, você não pode fazer isso aqui, se você fizer isso aqui, o teu fim vai ser isso aqui. Entendeu? Então, gente, o Shakespeare, ele era da Inglaterra, ele era inglês, né? Na faculdade a gente estudou bastante assim esse período em Portugal, né? Em Portugal, e nessa época já tinha um pouquinho no Brasil também, né? Aquela questão lá do Pero Vaz de Caminha, que estava escrevendo as cartas para relatar o que tinha aqui no Brasil. Mas a gente não estudou profundamente a literatura inglesa, tá, gente? Então eu não sei direito como é que foram os movimentos na Inglaterra, tá, gente? As escolas literárias na Inglaterra. Eu sei mais de língua portuguesa, né? Mas, inclusive tinha um pouquinho mais, tinha o Gil Vicente. Nossa, o Gil Vicente era super, assim, satírico. Gente, o homem era super satírico. E também era moralizante, né? Que tinha o Alto da Barca do Inferno, tinha tudo aqueles, né? Se não me engano, foi um pouco antes do Shakespeare. Mas o teatro era uma forma moralizante, tanto que é chamada de profano, porque era profano, era fora do tempo, era fora da igreja. E geralmente essas peças elas tinham um conteúdo moralizante. Então, a gente não pode pegar Romeu e Julieta e falar, nossa, veremos com os olhos de hoje, porque era outra visão que eles tinham lá em 1500 e alguma coisa, né? Na época do Shakespeare, se eu não me engano,
Era final do século XVI na Inglaterra. Então já faz tempo, gente. Nós não podemos olhar a obra com os olhos de hoje. Nós não deveríamos nem olhar a obra com a visão de 100 anos atrás, quiçá de hoje. Mas tudo bem. Vamos continuar. Gente, olha só. Então nós não podemos ser anacrônicos. Por exemplo, a Megera Domada, a gente não pode chegar e falar, nossa, que cara machista escrevendo sobre uma mulher que vai totalmente submissa ao marido. Era a visão da época. Era a visão da época, assim como o Decameron, que é uma obra bem antes, era uma obra no tempo da peste bubônica, que foi escrita pelo Boccaccio. Era uma obra que falava sobre o cara bater na mulher. E aí? E a gente, nos olhos de hoje, a gente não vai ver com aqueles olhos de 1300 e pouco. Vocês estão entendendo? Então, Romeu e Julieta, gente, guardando todas as devidas proporções, né? Eu não acredito que o Shakespeare tenha escrito essa obra como se... Ai, que história linda de amor. A ser seguida. Que história lindinha de amor. Não. É uma tragédia e era considerado como algo reprovável para a época. Qual é a história do Romeu e da Julieta, gente? Eu não me lembro direito. Vou contar uma curiosidade aqui para vocês. Quando eu estava no ensino médio, a minha sala, ela encenou Romeu e Julieta numa feira. Não lembro se foi feira ou se foi semana de alguma coisa lá. Vale a nota, né? E a gente ensinou Romeu e Julieta. E eu fui a mãe da Julieta. Isso há anos, tá, gente? Pô, eu tô com 34 anos. Foi na época do meu ensino médio. Gente, já naquela época, olha só. E a mãe da Julieta colocou-se uma fala ali. Eu fiquei muito chateada porque ela não ia ter fala. Aí o professor deixou eu escrever, tanto que quem escreveu as falas fui eu, na época. Tive que dar uma adaptada, né, para a língua atual. E a pessoa falou assim, escreve uma fala aí pra você não ficar 100% sem falar nada. Eu fiquei chateada na época por não falar nada. E era a mãe da Julieta falando com a criada, que tava vendo a filha ali já de saliência. O inimigo da família falando, meu, tira essa menina daí. Já eu era adolescente e já fazia esse papel de falar acerca de possíveis relações que pudessem se tornar uma coisa ruim depois. Eu nem sonhava naquela época que eu ia ter canal que ia falar de relação abusiva. Eu nem sonhava que eu ia ter relação abusiva. Eu nem sonhava nada. E eu me lembro que nessa época também tinha uma senhora que ela tava sofrendo com adultério no casamento. Então, a senhora cuidava pra ser minha mãe na época. E ela desabafava comigo. Então, quer dizer, sempre esse papel na minha vida, desde que eu sou adolescente. Mas vamos voltar aqui. E eu me lembro assim que eu tive que ler na época, né? A adaptação não era original. O original é muito difícil de ler. Na época eu nem falava inglês. Mas eu tive que ler e ver um geralzão da história. Até porque quem adaptou as falas fui eu na época. Eu adaptei as falas pro português mais atual. O professor me incumbiu disso. Porque eu lia muito, eu tinha muito vocabulário. Então ele me incumbiu disso. E eu me lembro que eu vi a história, só que na época a gente também era adolescente, então eu pensava assim, meu, eu sou adolescente. Então a gente via lá a menina com 13, 14 anos, pra gente era normal. Por quê? Porque a gente com 15 anos, a gente acha que a gente sabe tudo da vida e a gente não sabe nada. A gente acha que a gente é mocinha e a gente não é mocinha nada, a gente é um pouquinho mais do que uma criança com 14, 15 anos. Então, quando eu tinha a mesma idade dos protagonistas, a minha leitura sobre a obra era uma. Quando eu fui dar uma revisada na obra depois de eu já estar mulher, a minha visão sobre a obra foi outra, totalmente diferente. E eu fiquei assim, sabe com aquele negócio? What the fuck, minha filha? Que negócio é esse? Entendeu? Novamente, reiterando, eu creio que o Shakespeare ele fez dessa forma para chocar mesmo, o pessoal olhar e, pensar, que loucura é essa que esse casal impulsivo, que esse casal
sem noção nenhuma de nada, fez. Trocou os pés pelas mãos e fez um monte de coisa complicada aqui. Creio eu que ele já tinha essa visão naquela época. Mas aí, depois do século XIX, que veio o romantismo, né? Bem que já tinha um pouquinho lá no trovadorismo, lá na Idade Média já tinha um pouquinho do trovadorismo que idealizava inclusive adultério, porque o casamento não era aquela maravilha, né? As pessoas casavam obrigadas. Então o adultério era visto como verdadeiro amor, ao passo que o casamento era obrigação. Tanto que o termo amante, o que ele quer dizer? Eu amo o fulano, a esposa é obrigação, o marido é obrigação. Tinha mulher que traía também. Ih, tava cheio. E a amante ou o amante era quem o outro, a outra realmente amava, né? Já tinha um pouquinho de idealização disso, mas como a obra do Shakespeare, acredita, ela era mais moralizante, por assim dizer, o que aconteceu? Romeu e Julieta, na verdade, são dois adolescentes, lembrando que no século XVI não existia adolescência como a gente compreende hoje. A menina menstruou, já estava mulher. Tanto que os pais da Julieta na obra já querem casá-la. Eles já querem casá-la. Eles já querem combinar e arranjar o casamento dela. Muito provavelmente ela já passou pela menarca, que é a primeira menstruação. E ela, ao passar pela menarca, já está pronta para casar. Acabou. Tanto que tem um trecho que a mãe da Julieta, a senhora Capuleta, ela fala assim: minha filha, com a sua idade eu já tinha você. A mãe dela deve ter casado com uns 12 anos, não é possível, porque a filha não tinha nem 14 ainda. Se a menina menstruou com 12, ela já pode casar. Ainda mais nas famílias nobres, né? Vai perder tempo pra quê? Então não era essa visão de adolescência de hoje, não, a pessoa tem que estudar, tem que se preparar, tem que se formar, aí depois ela vai pensar em casamento, relacionamento mais sério. Não, na época já tinha que casar, entendeu? Assim que atingisse a puberdade já tinha que casar, porque nem mesmo os nobres estavam livres de ter vários filhos, e embora eles tivessem vários filhos, vários morriam, a mortalidade era enorme. Então elas tinham que aproveitar o máximo de tempo de fertilidade possível, não é que nem hoje a mulherada morre de medo de ter filho cedo, porque vai atrapalhar a juventude, não vai poder curtir. Não, naquele tempo menstruou já é para ter filho, acabou. Ter filho tem que ser dentro do casamento. Até aí a Julieta, ela tá seguindo os pais, ela foi educada para seguir os pais, obedecer os pais. O pai e a mãe mandou casar, vai casar e acabou. Entendeu? Naquele tempo era assim, quem arrumava o casamento era os pais, porque o casamento não era uma relação de amor. O casamento era uma aliança, principalmente entre os nobres, era uma aliança de dotes, era uma aliança de terras. Muitas vezes os dotes eles vinham em forma de terras. Eles tinham que... Os pais tinham que escolher com quem que ela ia dividir as riquezas, para quem que ela também ia doar as riquezas dela, porque muitas vezes a mulher, menina, né, ia com o dote em forma de terras, às vezes em forma de ouro, de joias, enfim. E não era para ser feliz não, gente. Casamento não era para ser feliz não. O casamento era para gerar filhos dentro de uma determinada linhagem. E acabou. E aí enfim, é que assim, o texto mesmo de Romeu e Julieta, ele começa com uma brigalhada na rua. Acredito eu que o Shakespeare ele também faz essas coisas para chamar a atenção do povo. O povo vai olhar a peça acontecendo, pronto, já prendeu a atenção do povo. Aí depois ele vai pôr as declarações de amor, ele vai pôr os negócios. Beleza. Mas assim, a Julieta, eu contei primeiro a relação da Julieta, porque muita gente estranha, falando assim, nossa, mas a menina só tinha 13 anos, meu. Ela não tinha nem 18, ela tinha 13. Mas a visão da época, novamente, nós não podemos ter uma visão anacrônica. Nós temos que ter uma visão pensando como o pessoal pensava na época. Menstruou já é mulher. Então, com 13 anos, se ela já era menstruada, ela já era considerada mulher, inclusive apta para se casar. E até ali ela tá mais ou menos indo pelos pais, pelo que ela foi educada para seguir. Papai e mamãe mandou casar, eu vou casar, acabou.
Até a hora em que chega o Romeu. Gente, o Romeu. A minha cara, vocês estão vendo a minha cara, né? O Romeu é muito louco, gente. O Romeu, ele mesmo pra época, ele não tem nada de estar. Ele é um cara que ele não tem a cabeça no lugar, ele não tem nada no lugar, gente. O homem tá passando por um surto maníaco. Ele começa assim, ele começa se debulhando em lágrimas por uma moça chamada Rosalina, para que ele escreve inúmeras cartas de amor e ela nem aí. Ela cata as cartas dele, joga fora, não tá nem aí. Porque ela prometeu ser casta, ela fez um voto de castidade, que também era muito comum na época. Por que esse tipo de voto? E na peça ele fala, né? Ela era como Diana, porque Diana era uma deusa grega que prometeu ser virgem por toda a vida. Era Diana, Hestia e Atena, nenhuma delas perdeu a virgindade. Aí ele fala assim, ué, mas sabe, por que a menina fazia esse voto naquela época? Gente, até que era uma boa fazer esse voto na época, sabe por quê? Que nem eu falei pra vocês. Não era esperado que uma menina, principalmente uma menina nobre, tivesse relação sexual fora do casamento. Primeiro, que a gravidez era perigosíssima. Segundo, que a família repudiava se ela engravidasse sem estar casada. Então, se ela fosse ter filho, ela tinha que ter dentro do casamento. E o casamento era o quê? Era uma linda história de amor? Não, o casamento era um contrato entre famílias para gerar herdeiros dentro de uma determinada linhagem, para que esses filhos herdassem determinadas posses. Tinha nada a ver com amor, tinha marido, gente, que acho que só chegava na esposa para fazer os filhos mesmo e acabou. Então, a vida sexual da mulher era levada em consideração? Não. O prazer da mulher na cama era levado em consideração? Não. A felicidade conjugal era levada em consideração? Não. A única coisa que era levada em consideração era filhos legítimos dentro de uma determinada linhagem. Era para isso que servia o casamento. E acabou. Então, se a mulher não era estimulada a ter prazer sexual nem dentro do casamento, é estimulada só a ter um filho por ano. Aí é legal. Mas ela não era estimulada a ter prazer. Acho que nenhuma mulher na época chegava e falava, ó, marido, faz assim que eu gosto mais. Jamais a mulher é ser execrada pela sociedade. Mesmo com o marido? Mesmo com o marido. É pecado. Não pode gostar de transar com o marido. Então, ter filho era perigosíssimo, fazer sexo não era prazeroso, o casamento não era um contexto amoroso. E ter filho era perigoso, porque a mortalidade, inclusive da mulher durante o parto, era altíssima. Então, era uma boa para a mulher fazer voto de castidade. Ah, vou virar freira. Não vou perder a virgindade nunca. Por quê? Porque dá muito trabalho. Não tinha anticoncepcional na época, gente. Não tinha anticoncepcional na época, não tinha estímulo a... Ai, botei o dedo aqui. Não tinha estímulo a mulher ter uma vida sexual saudável, uma vida amorosa saudável. Então, pra que ela vai... Pra que ela vai, enfim, ter filhos, às vezes dentro até de um contexto de um casamento ruim. Então, se ela fizesse esse voto, a família nem poderia obrigar ela a casar. E o Romeu estava loucaço, arrastava um bonde pela Rosalina, só que a Rosalina falou, eu não vou me casar nunca, então nem adianta você chegar junto que eu não quero. Entendeu? E ele ficava chorando. E tinha um amiguinho dele, que era o Mercúcio, que falou assim, vamos pro... Eu tô falando uma linguagem bem popular, tá, gente? Não é a linguagem da obra original. Vamos pro baile que vai ter, pra você distrair um pouco a tua cabeça. Gente, já tá ficando enorme o vídeo, eu não sabia que ia ficar tão enorme. É que quando eu começo a falar de obra literária, escola literária, eu sempre fui apaixonada por isso que eu fiz letras também. E eu já tô falando aqui quase meia hora. Eu vou gravar uma segunda parte, eu vou upar essa parte aqui, depois eu vou gravar uma segunda parte falando do desfecho, então, da minha análise dessa obra. Até a próxima, gente.